Bom dia a todos os amigos. É um grande prazer que o Conselho Regional de Administração recebe reitores, diretores, coordenadores, professores dos cursos de administração, especialmente nosso bom dia a todos vocês. Com extrema alegria, então, que estamos iniciando a 18ª edição do EPROCAD. Esse evento tradicional, já há 18 anos que o CRA vem fazendo essa discussão tão importante sobre a qualidade dos cursos de administração, para que possa realmente assim, preparar o futuro administrador para o mercado de trabalho, que é altamente seletivo e competitivo. Então, o CRA está cumprindo uma de suas missões também, no tocante à sua preocupação com a qualidade na formação desse futuro profissional. Quero desejar um bom dia também aos nossos conselheiros do Conselho Regional de Administração, que nos ajuda bastante, aos nossos parceiros que estão contribuindo nessas discussões tão importantes sobre as DCNs, sobre a qualificação profissional. Bom dia ao nosso magnífico reitor, professor Carlos Trindade, reitor lá da Unialfa. Queremos agradecer, primeiramente, e desejar também um ótimo dia ao nosso ilustre palestrante, que é vice-presidente da Câmara de Formação Profissional do CFA. O nosso agradecimento, professor Mauro, ao nosso querido presidente do CFA, Mauro Crois, pela excelente gestão desenvolvida à frente da nossa entidade maior. E, em seu nome, professor Mauro, quero cumprimentar aqui todos os conselheiros federais que são atuantes e em busca da valorização e aquela missão também muito principal nossa, que é a fiscalização do exercício da nossa profissão. Quero também dar boas-vindas a todos os administradores, administradoras que estão conosco participando aqui desse evento. Não estou aqui para proferir palestra, né? Nosso convidado especial aqui é o professor Mauro Leônidas, e de imediato eu quero também agradecer à Unialfa, à Unevangélica, à FAP e ao CESUT, que foram assim, as entidades que nos ajudaram a desenvolver, a conceber esse evento, essa edição da 18ª edição do EPROCAD. E eu quero, primeiramente, antes de pedir o vídeo, que a gente possa colocar aqui que nós estaremos disponibilizando o quiz, e com esse quiz nós vamos estar sorteando 15 inscrições para o evento que vai acontecer no próximo mês em Cuiabá. Depois eu vou trazer maiores informações desse evento, sensacional. São 2 eventos, o Encontro Regional de Administração do Centro-Oeste, aí, que tem a participação do CRA de Goiás, do CRA de Mato Grosso, da AIGI, e agora, recentemente, chegou também para participar desse evento o CRA de Mato Grosso do Sul. É um evento inédito, é a sua primeira edição, e também o 3º Encontro Internacional da GI. São 2 eventos que será no formato híbrido, que vai acontecer nos próximos dias 20 e 21 de julho. Então, não deixe os nossos queridos participantes desse evento de preencher o quiz. São perguntas fáceis, né, sobre a nossa profissão, e vocês estarão concorrendo aí a 15 inscrições para participar desse grandiosos eventos que vai acontecer no próximo mês de julho. Também o questionário de avaliação, ele vai ser disponibilizado assim, na segunda palestra, né, que estará sendo colocado, e vai nos ajudar muito a melhorar aí os próximos eventos do CRA. E também trazendo a informação a todos os participantes que os certificados estarão disponibilizados a partir das 14 horas de hoje, né? É só acessar o link especial que vai estar disponibilizado aí no chat para todos, e você terá direito também a esse certificado de participação. Bom, como eu disse, eu não estou aqui hoje para dar palestra, para ficar falando aqui, não. O mais importante são os nossos ilustres convidados, o reitor Carlos Trindade e o professor Mauro Leônidas, que estarão aqui. Agora eu passo a palavra ao professor, magnífico reitor, Dr. Carlos Trindade, para fazer a apresentação e a abertura do nosso evento. Muito obrigado, presidente Samuel Bernaz. Mais uma vez é um prazer estar com todos, estar nessa 18ª edição do EPROCAD. É uma honra para nós, tanto para mim como reitor da Unialfa,
como para todo o corpo docente que estuda e desenvolve suas atividades relativas à administração poder participar do evento. Hoje nós temos uma apresentação que certamente irá trazer muita luz a um processo de renovação das atividades de ensino da área de administração. Nós temos novas diretrizes curriculares em voga, todas as instituições de ensino estão buscando adequações nas suas matrizes, nas suas metodologias. Este desafio vem sendo executado de forma brilhante por algumas instituições e, certamente, esse ilustre palestrante que nós conseguimos trazer, convencendo a estar conosco hoje, vai enriquecer esse debate e nos trazer muita luz no tema. Eu quero apresentar o nosso palestrante de hoje, o administrador e também professor Mauro Leônidas. Vou ler rapidamente o currículo dele para que tenhamos todos a ideia do tamanho desta pessoa e de todas as suas realizações. O professor Mauro ele é conselheiro federal de administração pelo Estado do Pará. Ele é vice-presidente da Confederação Nacional das Micro e Pequenas Empresas, a CONAMP. Ele é vice-presidente da Associação Comercial do Pará. É CEO da Podium EAD. É coordenador do Comitê Temático de Formação e Capacitação Empreendedora do Fórum das MPEs, ligado ao Ministério da Economia. É vice-diretor da Câmara de Formação Profissional do CFA, Conselho Federal de Administração. Ele é ex-diretor da Estácio FAAP. É ex-diretor-geral da Faculdade de Estudos Avançados do Pará. Obviamente, mestre em administração, com domínio total das nossas práticas, e hoje ele tem o desafio de palestrar para nós sobre a implantação das novas diretrizes curriculares. Professor Mauro, é um prazer imenso tê-lo aqui conosco. Eu vou estar conduzindo e mediando essa primeira apresentação. É uma apresentação de interesse nacional e, portanto, a gente tinha que trazer uma pessoa de um gabarito e de uma excelência profissional extremada. Agradeço muito o seu convite em nome da organização do EPROCAD, em nome do nosso presidente Samuel Albernaz, que é presidente do CRA de Goiás, e agora passo a palavra ao senhor para que o senhor comece a sua palestra e que também possa, caso eu não tenha incluído tudo que o senhor já realizou em sua carreira, possa também fazer algum refinamento e algum ajuste de curso. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado a todos, obrigado, magnífico reitor Carlos Trindade, por esse bate-papo inicial da Unialfa, ao nosso presidente Samuel Albernaz, que sempre ele motiva, sempre ele implementa, mesmo antes de eu entrar no Conselho Federal de Administração, já se ouvia falar aqui no Pará do Samuel Albernaz, né, que tem uma companheira nossa aqui, que tem uma parceria com o Samuel, a Eleci, né, que sempre falava do Samuel, e depois que eu ingressei no sistema, a gente passou a ter essa parceria. Mas, na realidade, sempre quando eu queria agradecer também, né, aos conselheiros regional aí do Conselho Regional de Administração, os conselheiros regionais, queria parabenizar também aos profissionais de administração do estado de Goiás, desse estado que eu já tive oportunidade de ir algumas vezes aí. Eu não tive oportunidade de conhecer o CRA, mas já fui algumas vezes fazer avaliação aí em algumas faculdades, né? Mas, na realidade, magnífico reitor, o currículo ele não diz nada se hoje eu não me sair bem aqui com vocês. Que, na realidade, esse bate-papo, que não é uma palestra, né? Na realidade, ele vai valer ou não o meu currículo na medida em que eu estiver conversando aqui com vocês sobre algo tão importante que são as diretrizes curriculares do curso de administração. Eu trago aqui também um abraço do presidente do Conselho Federal de Administração, a todos os profissionais de administração de Goiás,
A minha diretora, que é a professora Cláudia Stadlober também, né, que poderia estar aqui também para estar conversando com vocês sobre essa temática. Mas eu sempre, quando começo algum tipo de bate-papo, algum tipo de palestra, sempre é bom, se você entrar diretamente no assunto, você acaba não contextualizando, né? Então, as diretrizes curriculares, professor Carlos, que foram recentemente implementadas com prazo de implementação, aprovadas com prazo de implementação para os próximos 3 anos, né? É importante dizer o seguinte, que nós temos todo um contexto no mundo, né? O mundo mudou. E essa mudança, ela não só advém após essa pandemia ou durante a pandemia, que eu costumo dizer que nesse período pandêmico, né, nós avançamos, aquilo que nós postergávamos, nós antecipamos. Então, eu costumo dizer que, pelo menos, nós antecipamos em 10 anos a nossa vida, porque nós melhoramos em nível de tecnologia, nós melhoramos em nível de aprendizagem, tudo isso nós melhoramos. Então, quando a gente passa para esse mundo profissional, para esse mundo da administração, o que é que nós observamos? É que esse mundo mudou, as relações de trabalho elas mudaram, né? A tecnologia teve uma mudança significativa. Então, isso tudo passava ao largo das diretrizes que ainda estão vigentes, né? Que as diretrizes que ainda estão vigentes. Então, o que é que esse projeto pedagógico, eu queria pedir até desculpa para a próxima palestrante, né? Que invariavelmente eu vou ter que, obviamente, falar um pouquinho do projeto pedagógico, e depois, com certeza, a professora, com excelência, irá ministrar a sua palestra. Mas o que eu queria dizer é que esse mundo mudou, então nós temos hoje, só para que vocês possam ter uma ideia, e os profissionais de administração precisam entender disto, que nós temos hoje 99% das empresas, elas são micro ou pequenas. 99%. Quando o senhor fala, professor Carlos, da nossa atuação das micro e pequenas empresas, a gente tem a oportunidade de coordenar no Fórum Nacional das Micro e Pequenas Empresas um comitê de formação e capacitação empreendedora. E nós desenvolvemos o empreendedorismo nas escolas. Nós queremos criar uma cultura do empreendedorismo no país, tá? Então, quando eu falo que nós temos 99% das micro e pequenas empresas, e eu analisando muitos projetos pedagógicos, identifico que pouco se fala nas micro e pequenas empresas nos projetos pedagógicos. Então, isso é um fato interessante que já fica um alerta para os diretores, para os coordenadores, para os professores das instituições de ensino superior. É fundamental atentar para esse segmento tão importante, que ele era invisível e se tornou visível, infelizmente, em função da própria pandemia, né? Que começou a se falar muito das micro e pequenas empresas. Só para que vocês possam ter uma ideia, nós temos hoje, vocês devem ter ouvido falar, dos microempreendedores individuais, os MEIs. Nós temos hoje mais de 12 milhões de microempreendedores individuais. E, recentemente, agora, foi aprovado esse aumento, um teto do limite, que o microempreendedor individual ele faturava até 81 mil por ano. Ele passa agora para 141 mil, mais ou menos isso, entre 140 e 150 mil. Depois eu dou esses dados, eu passo para vocês esses dados. Então, ou seja, eu estou falando de um mundo que mudou, eu estou falando de um mundo que as relações de trabalho eles mudaram. Estou falando de um mundo que a relação hierárquica também mudou. Então, como é que eu vou aplicar isso dentro de um projeto pedagógico do curso de administração? Então, eu tenho que entender esse contexto mundial, esse contexto local, regional, eu tenho que entender isto para que eu possa fazer esta aplicação. E, então, as diretrizes curriculares, resumidamente, ela vem trazendo exatamente isto, né? Pode não estar explícito, mas nós temos que entender o espírito da lei, o espírito da diretriz. As novas diretrizes dos cursos de administração,
ela vem trazendo exatamente isto, né? Essa mudança no mundo. Então, quando eu falo da qualificação do professor, quando eu falo da relação desse perfil do egresso com o mundo do trabalho cada vez mais próxima, é porque essas relações de trabalho elas mudaram. Então, há a necessidade de nós fazermos essa contextualização, né? E aí eu foco numa área que a gente tem uma atuação em nível nacional mais específica, que são as micro e pequenas empresas, que é algo que não pode ficar ao lado dentro de um projeto pedagógico. Ele tem que constar de forma clara no projeto pedagógico. E aí, quando a gente fala especificamente das diretrizes curriculares, e me permitam compartilhar com os colegas uma apresentação que eu trouxe aqui. Se vocês vão confirmar se vocês estão, se eu queria que vocês me confirmassem se vocês estão enxergando aí, professor. Perfeitamente, só precisamos que seja colocado no modo apresentação, professor, mas já está na tela. Eu já coloquei, vamos ver agora se... Aparece já, professor, no modo apresentação? Ainda não. Talvez o senhor tenha que descompartilhar e compartilhar já a tela do modo de apresentação mesmo, e não a tela do PowerPoint. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo aqui na forma, eu vou parar a apresentação aqui para eu compartilhar novamente. Colocar a tela inteira, vamos ver se a gente consegue... Isso, daí seleciona a janela de tela inteira, ele compartilha. Veja se aparece agora. Que tal? Está aparecendo aí, professor? Não, para mim, pelo menos, está aparecendo a sua tela do computador, não a apresentação. Pois eu estou tentando aqui. Estou vendo de diversas formas. Vou aqui por uma janela, ver se a gente consegue também. Isso. Vamos ver se aparece. Que tal? Tenta Nada só ainda? clicar naquela telinha de apresentação na parte inferior aqui do PowerPoint para ver se ela vai à apresentação. Que tal? Vê se apareceu. Para mim está aparecendo normal, mas eu não sei aí para os colegas. Para a transmissão, não, mas... Tá aí. Deixa eu ver aqui. Até talvez como benefício do tempo e da sua apresentação, Isso, se eu o vou senhor ter se que... sentir confortável e quiser, só aumenta um Só pouco o tamanho da tela na parte inferior do seu PowerPoint para a gente ter uma Isso, tela um para pouquinho mais ver. ampliada. Isso, estou tentando aqui fazer isso, mas não estou tendo sucesso. Mas a gente vai comentando, justamente para não ter nenhum tipo de problema com relação à questão do tempo. Mas a gente pode conversar. Vocês estão me vendo, não estão? Então a gente vai estar conversando com... Estão me enxergando bem, né, professor? Na verdade, a gente enxerga a sua tela. Não está enxergando... A sua apresentação, Está enxergando a apresentação agora? Sim, mas como formato de edição PowerPoint ainda. Não está... Eu não estou conseguindo fazer ele uma apresentação 100% aqui. Vocês estão enxergando só esse quadro menor, né? Está aparecendo os 10 maiores cursos de graduação? Isso, É isso? exatamente. Tá, Exatamente. perfeito.
Tá, Eu então a acho gente que nós podemos seguir a partir podemos daí. seguir assim, exatamente, para não perder tempo. A gente vai conversando, aí depois a gente vai. Bom, o que a gente traz para os colegas aqui, pessoal, são os 10 maiores cursos de graduação do Brasil. E um fato interessante, eu vou falar para vocês, é com relação que nós temos aqui, nós somos os primeiro curso quando nós incluímos os cursos de superior de tecnologia. Então, nós estamos perdendo espaço. O curso de direito está crescendo bastante, de acordo com o censo de 2018. Estamos ficando um pouquinho para trás, tá? Isso é um dado que alarma, né? Porque nós já fomos por diversos anos o maior curso e hoje nós estamos ficando atrás do curso de direito. Então vejam bem, isso a gente está trazendo essas informações para que a gente possa entender a essência das novas diretrizes curriculares. E aí eu trago para os colegas, né, os indicadores, né, da qualidade do ensino superior. E um dado interessante, professor, é que, olha só, em 2009, nós tínhamos 1.404 cursos de administração e apenas 71 tinham conceito 5 no ENAD, ou seja, 5%. Em 2015, nós saímos de 2009 de 1.404 cursos e passamos para 815 cursos. E nós passamos de 71 instituições com conceito 5 para 90 instituições para conceito 5. Continuamos nos 5%, ou seja, de 1.815 cursos de administração, apenas 90 tiraram conceito 5. Tá certo? Aí, quando a gente passa para 2018, dos 1.796 cursos, nós caímos, olha só, para 83 cursos com conceito 5. Vejam, pessoal, nós temos um conceito de 1 a 5 e nós permanecemos durante esse período todo, desde 2009 até 2018, com 5% dos cursos de administração com conceito 5. Alguma coisa não está funcionando direito, na realidade, né? Alguma coisa não está funcionando direito, porque a gente precisa fazer alguma coisa, alguma mudança. E quando eu fiz aquele preâmbulo da mudança, né, desse mundo que nós estamos vivendo hoje, essas mudanças que aconteceram e que precisam ingressar na nossa sala de aula para que nós possamos construir um projeto pedagógico que tenha uma relação com o mercado de trabalho, para que a gente possa construir um projeto pedagógico que faça essa relação com o mundo do trabalho, com o setor produtivo, porque não adianta eu ter um projeto pedagógico que ele fique isolado, né? Esse projeto pedagógico tem que ser um projeto pedagógico vivo, ele não pode ser um projeto pedagógico estático, que eu apenas utilize esse projeto pedagógico para cumprir uma diretriz instituída pelo Ministério da Educação. E aqui nós estamos trazendo, professores e colegas profissionais de administração, os principais ajustes, né, que aconteceram nas diretrizes curriculares. Não é? Que elas estão trabalhando por competências, nós temos a prática profissional, as mudanças que aconteceram na prática profissional, e na gestão acadêmica dos cursos. Isso são os destaques que nós estamos trazendo aqui. Se vocês observarem, olha só, o artigo 3º das novas diretrizes, o curso de graduação em administração deve proporcionar a seus egressos, ao longo da formação, além dos conhecimentos, ao menos as seguintes competências, tá? As seguintes competências. Aí eu passo e depois eu falo dessas competências. O quarto, olha só, o curso de graduação em administração deve possuir projeto pedagógico que contemple todo o conjunto das atividades de aprendizagem que assegure o desenvolvimento das competências estabelecidas no projeto pedagógico. O que é que a gente quer que as diretrizes estão trazendo com isso? Primeiro, colegas, é assim, quando nós elaboramos um projeto pedagógico,
o nome diz, nós temos uma diretriz. Essa diretriz, ela sinaliza, ela nos dá um norte. Então, quando nós falamos que essas diretrizes, elas dão uma importância muito grande para o perfil do egresso, para o perfil desse profissional que nós estamos entregando ao mercado de trabalho. E aqui eu faço um parêntese, colegas, com relação à entrega, né? Bom, eu trabalhei em sala de aula por muitos e muitos anos. E eu via, quando eu chegava numa instituição de ensino, quando me contratavam para ministrar uma aula, me chamavam e diziam: olha, professor Mauro, está aqui a sua disciplina. O conteúdo é este e a bibliografia é esta que o senhor tem que trabalhar. Ninguém me falava do projeto pedagógico do curso. Quem é o profissional que eu estou formando? Quem é esse profissional que eu estou formando? Essas disciplinas, por que tem um conjunto de disciplinas no primeiro período, no segundo período, no terceiro período, no oitavo período? Por que elas estão agrupadas desse jeito? Como essas disciplinas, elas conversam? Eu era contratado para ministrar uma disciplina. Não importa se eu estivesse trabalhando na Unialfa, se eu estivesse trabalhando na FAP, na Estácio, não importa. Eu ministrava aquela disciplina do mesmo jeito. Por quê? Porque eu não sabia, o foco era era o professor. O foco era o professor. O professor era o detentor do conhecimento e ele chegava em sala de aula, ministrava o seu conteúdo, sem ter nenhuma conexão com esse mundo do trabalho, com esse mundo corporativo, e muito menos esta relação com o perfil do egresso. Ou seja, eu ministrava uma aula, um determinado conteúdo, para um grupo de alunos, onde eu era a atração especial, era o professor. Quer dizer, então, as novas diretrizes, elas invertem isso. O foco é justamente no aluno, no educando. É esse educando que eu quero fazer a entrega para o mercado de trabalho. É deste profissional que eu estou falando. Quem é este profissional que nós estamos formando? Então, para isto, essa relação eu destaco muito, essa relação, essas competências que estão na formação estabelecidas para o perfil do egresso, professor Carlos, elas são muito importantes. Por quê? Porque quem é esse profissional? Porque um profissional que a Unialfa entrega para o mercado é uma outra instituição de Goiás, que também tem um curso de administração e vai entregar um outro profissional, é outro. São competências, porque o projeto pedagógico da Unialfa é o projeto pedagógico da instituição X é outro. Embora você tenha o mesmo quadro docente, mas o perfil do egresso é diferente, porque isso tem a ver com a constituição da instituição, com os valores, com os objetivos da instituição. Então, esta integração, não é, desse profissional, desse projeto pedagógico, desse profissional que eu estou capacitando para entregar ao mercado do trabalho é fundamental. E, obviamente, que o centro da aprendizagem deve ser ele. E hoje se fala muito, professor, na sala de aula invertida, né? Ou seja, o centro do aprendizado é exatamente o aluno. Então, não muito, as pessoas falam muito, né, e nós falamos muito do ensino e aprendizagem. Eu costumo dizer, né, que o foco é a aprendizagem. Este que é o foco. Então, isso que é fundamental. Então, quando nós aqui destacamos também as competências que estão nas diretrizes curriculares, essa relação com o mundo do trabalho, nós temos que integrar conhecimento fundamentais ao administrador. Nós temos que abordar problemas e oportunidades de forma sistêmica e integrada. Como resolver esses problemas? Quais as técnicas que nós iremos aplicar? Nós temos que também ter essa prontidão, pessoal, tecnológica que eu falei. Nós avançamos. Na minha época, professor Carlos, que já faz muito tempo,
Às vezes, alguns colegas escolhiam a administração, porque não tem matemática. Muita gente escolhia administração porque não tem cálculo. E nós trabalhamos com isso, nós fazemos análise, nós temos que fazer entregas. Nós, como profissionais de administração, nós temos que fazer entregas. E as diretrizes curriculares, ela vem justamente pontuando isto, né? Nós temos que aprender aqui dentro dessas competências também de forma autônoma. E a integração, aquilo que eu falava anteriormente, a integração dentro desses processos. Então, por que aquele conjunto de disciplinas elas fazem parte de um projeto pedagógico? Ela tem um sentido e elas estão integradas e o foco justamente é a formação de um perfil do egresso e desse perfil do egresso que eu estou entregando ao mercado de trabalho. Então, se eu tenho disciplinas iniciais, como teoria, a gestão de processos, se eu tenho disciplinas que talvez estejam mais no final do curso, plano de negócios, planejamento estratégico, gestão estratégica de pessoas, gestão de pessoas, como é que essas disciplinas elas conversam entre si? Como é que elas interagem entre si? Como é que elas se relacionam? Isso que é importante também se destacar. E uma coisa importante que as diretrizes curriculares, professor, elas trazem é justamente as práticas profissionais obrigatórias e que elas sejam verdadeiramente supervisionadas. As práticas profissionais que elas sejam verdadeiramente supervisionadas e que articulem essa teoria com a prática. Vejam, as diretrizes curriculares elas trazem uma relação muito grande, tá, com o mundo do trabalho. Elas trazem uma relação muito grande com o mundo do trabalho. E essas atividades práticas supervisionadas, elas são obrigatórias, é bom que se diga, né? Pode se configurar em estágios supervisionados, em atividades similares a estas. Nós temos muitas atividades hoje que nós temos com experiências que os alunos já trazem. Então, hoje, nesta relação da prática profissional, que é um destaque nas diretrizes curriculares, é justamente para que a gente possa trazer a experiência desse educando, porque ele já tem uma experiência, ele tem uma vivência no campo profissional e, muitas das vezes, tem uma experiência maior do que os próprios professores. Muitas das vezes você encontra alunos em sala de aula que têm uma experiência maior. Então, é importante esta relação com o mercado de trabalho, porque aí você está trabalhando verdadeiramente também a sala de aula invertida, quando há essa contribuição, quando o aluno ele traz essa experiência de casa, quando ele traz essa experiência do mundo do trabalho para a sala de aula. Aí ocorre esta contribuição. Outro fator também importante é justamente, eu trago como destaque, a gestão da aprendizagem, né? O curso de graduação em administração deve manter também um sistema de documentação que possibilitem, né, a avaliação do curso. Ou seja, os métodos de ensino de aprendizagem devem estar subordinados ao desenvolvimento da competência. Ou seja, o principal são as competências. Os métodos, eles vão assessorar o desenvolvimento dessas competências, porque o principal que nós devemos ter, e que é importante destacar, né, é que o aluno tem que ter essa questão do conteúdo, que é o saber, as competências, que é o saber fazer, né, as habilidades, que é o saber fazer bem feito, né, e uma coisa importante é ter atitude, ou seja, é o desejo de querer fazer aquilo. Isso é fundamental. Então, nessa gestão do curso, quando nós trabalhamos também essa questão das competências, é fundamental que nós tenhamos isso. Eu, fazendo uma avaliação, professor Carlos, eu estava fazendo uma avaliação, inclusive com um colega de Goiás. Nós estamos avaliando um curso de
tecnologia, alguns anos atrás. E uma coisa que me chamou a atenção na conversa desse colega, que é, inclusive, coincidentemente de Goiás, e nós dois estarmos conversando com os professores naquele processo de avaliação de curso, né, que você conversa com o aluno, conversa com o professor, e na conversa com os professores, ele era engenheiro, era um curso de tecnologia, e esse colega aí de Goiás era engenheiro. E isso, há uns 10 anos atrás, ele fez o seguinte questionamento: olha, eu sou engenheiro, eu como engenheiro, se eu vou ministrar um curso sobre motores, por exemplo, naquele curso que eu estou ministrando, o aluno ele precisa saber abrir e fechar o motor. No final do curso, esse aluno está apto a abrir e fechar o motor, fazer os reparos necessários para aquele motor. Se eu estou fazendo um curso de eletricidade, esse aluno que está recebendo essa formação na área de eletricidade, no final do curso, esse aluno ele tem que ter essa habilidade para desenvolver, ele tem que desenvolver essa competência, né, para que ele possa, no final, desenvolver a sua atividade com maestria. Mais uma vez eu pergunto, né, nos nossos cursos de administração, colegas profissionais de administração, professor Samuel, professor Carlos, que motores estamos abrindo e que motores estamos fechando? Ou seja, que profissional estamos entregando para a sociedade? Quem são esses profissionais que nós estamos entregando para... A gente traz esse exemplo prático, né, desse o abrir e fechar motor, para que a gente possa justamente falar desta gestão da aprendizagem, que é fundamental, né? Quais os processos que nós identificamos, as lacunas, ou seja, eu numa entrevista que eu estava dando com a professora Cláudia, uma das coisas que nós destacávamos era o seguinte, que o projeto pedagógico é algo vivo, o projeto pedagógico é algo vivo, ele tem que conversar, o professor tem que conversar com o projeto pedagógico, o diretor, o coordenador, os alunos, sabe, a comunidade acadêmica de modo geral, eles precisam conversar com esse projeto pedagógico. E a gestão da aprendizagem, ela é fundamental enquanto novidade na questão das diretrizes curriculares, né? Ou seja, quais as lacunas, os gaps que nós vamos encontrar, alguma deficiência que nós vamos encontrar nessa aprendizagem. É o momento que nós temos justamente para fazermos as correções. Tá? Então, por isso que essa relação com o mercado de trabalho, essa discussão que nós temos entre os grupos acadêmicos, elas são justamente fundamentais para que ocorra essa interação com o mercado de trabalho. Vejam, as diretrizes, elas trazem professor Carlos, as diretrizes, elas trazem mudanças significativas, né, desse perfil do egresso. E aí, outro fator fundamental também para que a gente possa cumprir não só o atendimento das diretrizes curriculares, mas para que a gente possa cumprir também o projeto pedagógico e essa entrega, aí tem um ente que é fundamental, que é justamente o corpo docente, né? O corpo docente, ele tem uma atuação fundamental para o cumprimento dessas diretrizes curriculares e justamente o cumprimento do projeto pedagógico. Ou seja, é a capacitação, é algo que é fundamental, que as diretrizes explicitamente elas nos apresentam, né? A capacitação dos docentes para que ele possa justamente ter a possibilidade, né, de cumprir, de atender, né, esse projeto pedagógico com a entrega desse profissional, ou seja, atendendo uma concepção desse perfil do egresso. Então, esse aprimoramento, né, essa formação dos professores,
para que eles possam estar aptos, que eles possam entender. Vejam, volto a dizer, as diretrizes curriculares, elas conversam com o mundo do trabalho. O projeto pedagógico do curso precisa conversar com o mundo do trabalho. Então, há necessidade desta interação e dessa capacitação dos docentes para que eles possam compreender, não é, constantemente, né, esse mundo que nós vivemos hoje. Então, nós, docentes, precisamos ser capacitados para que a gente possa atender, né, minimamente essa questão do projeto pedagógico. E outra coisa, pessoal, que é fundamental, né? Falei ainda há pouco para vocês, das avaliações das atividades. Quer dizer, que tipo de avaliação nós iremos implementar? Nós conhecemos diversas. Eu vou dar outro exemplo. A minha primeira formação, professor Carlos, é em matemática. Quando eu fiz matemática na Universidade Federal do Pará, eu tinha uma disciplina de química também. A primeira aula que o professor chegou conosco, ele lá na universidade, disse: olha, está aqui este livro. Eu me lembro benzinho dos livros que ele determinou para a gente. Um era do Rutherford e o outro era do Masterton. Então, eram dois autores, né? E ele chegou o seguinte: olha, está aqui esses dois livros, leiam esses livros, daqui a 30 dias vocês retornem aqui na sala de aula para que a gente possa conversar sobre esses assuntos que ele havia destacado. Isso foi em 1982, professor. Então, na realidade, eu espero que nenhum professor faça isso hoje. Porque quando a gente fala de sala de aula, ele talvez tivesse a ideia de sala de aula invertida, mas de uma forma invertida também. Tá? Então, quando a gente fala que o aluno, né, ele tem que... Eu sofri com isso, né? Quando esse aluno que ele tem que trazer essa experiência de casa, essa experiência profissional e esse diálogo, é quando que ele chega em sala de aula, não é um professor que é o centro da atenção ou fique no quadro, seja ele uma lousa ou um quadro tecnológico ou nos computadores, sendo o centro da atenção. Não, é que a gente possa estar debatendo já aquele assunto. E uma coisa importante, o aluno também, o acadêmico, ele precisa conhecer o projeto pedagógico, porque senão ele vai comparar o seu curso com outro curso de uma outra instituição. O que é que está acontecendo? Ele tem que entender que ele está sendo formado e tem aí, olha só, a diretriz do curso, né? Que essa diretriz do curso está levando para que ele seja este profissional, aquele profissional que a instituição quer formar. Que essa instituição, a Unialfa, ela tem uma história, né? Então, quando ela criou um curso de administração, ela fez uma pesquisa. E essa pesquisa é justamente esse profissional que ele quer entregar para o mercado de trabalho. Então, vejam, eu tenho aqui ações que são importantes dentro das diretrizes, que eu volto a destacar aqui, né? Perfil por competências do egresso, né? O que é que eu espero, só para que a gente possa destacar esses pontos para discutir depois, né? Esse perfil do egresso está voltado por competências. Aí eu tenho aqui, pessoal, a integração que eu preciso fazer, né? Com os conteúdos, que é o saber, eu não posso desprezar esse conteúdo, né? A competência que ele tem que ter, que é o saber fazer, a habilidade, que é o fazer bem, saber fazer bem, e as atitudes também, que é o querer fazer. Não adianta eu ter competência, mas não tenho atitude em realizar algo. E aí, com certeza, os colegas têm diversos exemplos que conhecem pessoas que são competentes, mas não têm atitudes para a realização. É o querer fazer, né? Então, isso é uma vontade. Não é? A gestão da aprendizagem, ela é fundamental para que eu possa identificar esses gaps, né? Isso também é fundamental. A avaliação das atividades constantes, a prática profissional supervisionada, aí entra a interação com o mercado de trabalho, e a metodologia como um suporte, né? A metodologia estando subordinada à aprendizagem, a metodologia estando subordinada à competência, né? E
a capacitação dos docentes para que ele possa fazer essa implementação do projeto pedagógico. Tá? Então, essa abordagem que eu fiz aqui, obviamente que eu não iria cansá-los para ler as diretrizes curriculares, eu apenas destaquei alguns pontos para que a gente possa suscitar os debates e os questionamentos que, com certeza, os colegas trarão aí para a gente. Professor Carlos, eram essas as contribuições e, a partir daí, a gente passa para um diálogo como nós havíamos combinado antes. Professor Mauro, antes de mais nada, quero felicitá-lo pela brilhante explanação, trouxe luz a um tema que foi objeto de debate em várias instituições de ensino. As DCNs, na sua nova forma, certamente são um avanço para a administração, elas flexibilizam a formação e a entrega de conteúdo para os novos profissionais. Nós vemos até um conjunto de egressos querendo retomar as instituições de ensino superior para se atualizar e se capacitar em algumas competências que previamente nos seus cursos não foram abordadas. A própria pandemia, como o senhor mencionou, serviu como um acelerador e um catalisador para o uso de inúmeras tecnologias, e a tecnologia também na vida do administrador hoje, ela é fator preponderante. Então, nas suas atribuições e competências, o perfil analítico do administrador, ele é cada vez mais desafiado para gerir e fornecer melhores resultados à organização na qual ele atua. Eu anotei ao longo da sua explanação, eu fui anotando alguns pontos que eu acho que vão ser interessantes para a gente debater, e eu queria até escutar um pouco a sua opinião, principalmente sobre como as instituições de ensino deveriam estar tratando alguns temas que constam das DCNs. Vou iniciar mencionando o relacionamento de disciplinas extensionistas com práticas de ensino e projetos durante os cursos. Obviamente, a gente tem acompanhado, não só através da reestruturação dos nossos cursos da Unialfa, mas também acompanhado com várias outras instituições de ensino, o surgimento da prática e da cultura maker nos cursos de graduação, não só de administração, mas principalmente de administração. Então, aquele conceito de que o aluno não tinha um curso prático, hands-on, onde ele executava e poderia ser aferido na entrega das suas competências e no desenvolvimento das suas competências, ele passa por uma transformação e as DCNs reforçam essa tendência. Eu queria que o senhor comentasse um pouco na sua observação de mercado e também no acompanhamento das instituições com colegas nossos, como é que tem sido essa transformação, saindo de um curso passivo, do ponto de vista muito mais que o aluno era um observador na sala de aula, para um curso dinâmico, gerido e orientado por projetos, com objetivos de competências definidas, claras e metrificadas. Então, como é que o senhor vê essa transformação e como nós, administradores e professores, podemos melhorar os nossos cursos nesse sentido? Professor, essa pergunta é maravilhosa, né? Porque ela resume basicamente tudo que nós conversamos aqui, inclusive eu pedi até desculpa, né, para a professora, que ela com certeza com mais maestria falando do projeto pedagógico daqui a pouco. Mas olha, nós temos discutido muito isso também no Conselho Federal, nós temos andado como avaliadores em várias instituições de ensino também, e seguindo esse Brasil todo, conversando sobre as diretrizes curriculares. Felizmente, algumas instituições já atuam desta forma, tá? Graças a Deus, algumas instituições já atuam desta forma. O grande desafio, professor, nesta relação da instituição do ensino, né, que a gente falava antes,
transpor os muros das universidades, já há esta relação. Para mim, o que falta mais é a sistematização, tá? Porque, às vezes, ela é feita, essa relação, essa interação, ela é feita muito pontualmente, ela não é feita sistematicamente. Então, eu penso que as diretrizes curriculares, essas novas diretrizes curriculares, que têm essa farta relação, traz essa farta relação com o mercado de trabalho, ela vai ser esse balizador para que a gente possa fazer as modificações necessárias aos nossos projetos pedagógicos. E o senhor falou também da questão da curricularização da extensão também, né? Que é uma nova portaria que, de certo modo, já obriga, né, que você tenha essa atividade. Então, isso casa também com o projeto pedagógico. E algumas experiências que nós temos visto por aí são os projetos integradores, professor. Isso a gente tem visto muito nas instituições de ensino, aqueles projetos em que, eu vou dar um exemplo bem prático aqui, não é uma atividade que é feita por uma disciplina, tá? Então, os projetos integradores, que a gente tem visto e até aconselha, se você tem um conjunto de disciplinas no semestre, nós temos aqui 5 disciplinas no determinado semestre. Quando você faz um projeto integrador, você está interagindo com essas 5 disciplinas, né? Você está interagindo com essas 5 disciplinas, e essas disciplinas, no final do bimestre ou de semestre, conforme o regulamento determinar, você vai fazer uma entrega. E essa entrega, vejam, olha só, tanto o corpo docente como o corpo discente vai perceber que aquele conjunto de disciplinas que ele trabalha naquele semestre oferir um determinado resultado, um resultado X qualquer, de acordo com o semestre, com aquele conteúdo que você esteja trabalhando. Então, os projetos integradores, eles são importantes também. Tem algumas práticas que as instituições também estão trazendo para dentro das instituições, que é justamente o hackathon, por exemplo. Isso é algo que você está trazendo para dentro das instituições para que você possa, inclusive, eu participei recentemente agora de um hackathon que você tenta resolver o problema da instituição, que às vezes você quer resolver os problemas externos, mas essa instituição, ela fez, sabe, reuniu com um conjunto de alunos, não dá para fazer com todo mundo ao mesmo tempo, um conjunto de alunos, e esses alunos identificaram os problemas que aquela instituição tinha, né? E a partir daí eles foram dando as soluções. Você divide em equipes, aí você vai identificar aquelas equipes no final, né? Óbvio que todas são dados relevantes que eles trazem, mas para criar uma certa competição, você destaca aquela equipe que trouxe os melhores resultados, para que você possa fazer uma seleção, uma classificação, né? Então, isso também é uma forma que está sendo utilizada, os alunos identificando, obviamente, os professores também sendo parte integrante disso. Então, hoje, professor, eu vejo assim, as atividades também, outra coisa, as atividades, né, prova, trabalho em equipe é fundamental. Eu sei que tem alguns colegas professores que resistem, mas eu sempre digo, e há muito tempo eu falo isso, o mercado de trabalho seleciona. O mercado de trabalho seleciona. Não tem jeito. Se o senhor está numa posição de reitor, professor Carlos, o mercado o selecionou. O senhor não está aí por acaso, está aí pela sua competência. E assim como outros colegas também estão. Então, na realidade, um problema, a gente estuda muito isso, é que às vezes nós, professores, queremos dar conta de tudo, inclusive da vida do aluno, às vezes. A gente quer dar conta, às vezes, do que o aluno está fazendo. Vamos nos preocupar com a aprendizagem deste aluno. Já é suficiente e muita coisa. Vamos nos preocupar com essa aprendizagem. Então, eu penso o seguinte, se nós trabalharmos com projetos integradores, se nós trabalharmos com hackathon, se nós trabalharmos com estudos de caso,
são fundamentais você trazer situações, problemas para a sala de aula, situações reais, para que você possa estar trabalhando com isso. Eu utilizava isso há 10 anos atrás, 20 anos atrás, nas minhas salas de aula, eu trazendo estudos de caso, para que você... Júri simulado, é importante você estar trazendo júri simulado. Então, são situações que você vai trazendo e você traz, sabe, situações que estão acontecendo no mercado. Vou dar um exemplo, que é de uma área que eu atuo muito. Quantas empresas quebraram nessa pandemia? Por que eu não trago isso para à tona agora? Por que essas empresas quebram? Porque, de acordo com os dados do Sebrae, as empresas quebram nos 5 primeiros anos. Porque nós somos habilitados a abrir empresas, a gerir empresas, mas por que essas empresas quebram? Tem administradores lá. Nós fazemos a análise disso, aí uma relação. O trabalho de curso hoje, ele é importante, porque às vezes você não foca, você não dá uma linha de pesquisa ali da iniciação científica para que você possa estar fazendo um trabalho de conclusão de curso, um trabalho de curso. Então, restringe para que não abra tanto, para que o aluno foque. Olha, neste semestre aqui, ou neste ano, o nosso foco nos trabalhos de curso, finais de curso, eles vão ser essa temática, essa linha aqui de conhecimento. Vamos trabalhar desta forma. Ou seja, porque às vezes você limita muito, ou às vezes você abre muito, e você fala, às vezes, no trabalho de curso, você fala de coisas que não são tão relevantes. Às vezes é apenas para cumprir uma norma, eu tenho que ter um trabalho de conclusão de curso. Então, professor, isso é fundamental para que esse projeto pedagógico ele se mantenha vivo, é esta relação, essa dinâmica. A cada semestre, sabe aquela... O ementário ele é dinâmico, a bibliografia ela muda de acordo com a temática, sabe? Então, nós temos que trabalhar as relações transversais, traz para a sala de aula o que está acontecendo. Eu acabei de dar um exemplo ainda há pouco. O que é que isso ocasiona? Um rendimento que o MEI tinha de 81 mil passar para aproximadamente 151 mil. E agora esse MEI ele pode ter até 2 trabalhadores. O que é que isso acarreta para o mercado de trabalho? Nós estamos com um desemprego de 10 milhões, a gente está analisando isso no Brasil, de que forma a gente pode estar contribuindo, esse nosso curso pode estar contribuindo, ou seja, que tipo de análise, que tipo de pesquisa a gente pode estar fazendo para contribuir com esse mercado. Isso enriquece o aprendizado. Eu não estou aqui desqualificando. A teoria e a diretriz, ela traz muito bem isso, a relação da teoria com a prática. Isso tem que andar casado, teoria com a prática, teoria com a prática. Então, eu penso, professor Carlos, que esta relação ela contribui para a aprendizagem, para o amadurecimento e para a competência desse acadêmico. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Perfeitamente, e muito enriquecedora a sua colocação e toda a sua explanação nesse momento também, onde, com tudo que foi falado, eu aproveito para fazer um gancho com 2 dos 7 pontos que o senhor destacou na sua explanação, que são basicamente os pontos relacionados à atenção que professores e coordenadores de curso têm que tomar em relação à elencagem das metodologias que serão utilizadas no curso e também a capacitação do corpo docente. A gente pode ter e tem visto algumas instituições colocarem num projeto pedagógico uma estruturação muito forte daquilo que tem que ser feito, mas a entrega deste projeto pedagógico ela acaba sendo limitada ou ela acaba sendo tolhida quando a gente não atua diretamente na capacitação do corpo docente. E aí eu trago exemplos como o que o senhor acabou de mencionar, trazer hackathons para dentro do curso, trazer gamificação de forma intensiva, trazer simulações reais de um ambiente ou de uma situação para dentro de disciplina.
integração de disciplinas e integração até com demais cursos, seja contábeis, economia ou até mesmo de outras áreas, como as engenharias, que também nos fornecem insumos grandes para o estudo e a prática da administração. Então, qual a recomendação que o senhor daria para as instituições e principalmente para os professores que estão aqui conosco, dado que o evento ele é um evento direcionado a desenvolvimento e a aprendizagem, qual a recomendação que o senhor daria para que a gente melhorasse a capacitação dos nossos docentes, melhorasse a inclusão dessas práticas ah, não tão ortodoxas? Eu não vou nem falar de metodologias ativas, porque para mim metodologias ativas já ficou na década passada, a gente tem que evoluir disso. Metodologia ativa já teve seu destaque na discussão pedagógica. Eu acho que a gente está numa nova fase, nos preparando para o novo normal, com novas tecnologias sendo adicionadas à sala de aula. E aí temos metaverso pela frente daqui a pouco, em sala de aula também. Como é que o senhor recomenda a capacitação e aonde buscar, aonde beber dessa fonte e como beber essa água quando se pensa no corpo docente? Professor, eu sempre, quando fazem essa pergunta, né, assim, para a gente, sempre fazem essa pergunta, eu digo que eu não tenho a resposta. Eu gosto de conversar sobre isso, porque, assim, quando você capacita o corpo docente, aí eu vou fazer uma crítica às nossas instituições, porque é assim, uma crítica construtiva, obviamente, e às vezes você trabalha muito preocupado e tem que ter essa preocupação com o seu plano de ensino, com tudo isso. Mas, na realidade, às vezes fica pouco tempo para trabalhar o corpo docente mesmo. E eu também sempre falo que, às vezes, tem muitas, assim, palestras, shows, às vezes que aquilo é importante para uma dada motivação, mas que, às vezes, em termos de conteúdo, poucas coisas ficam. Eu sempre brinco, né? Quando eu vejo algumas palestras, shows assim, eu digo, mas o que é que fico? Eu ri muito, foi muito legal, foi muito engraçado. Né? Então, eu acho que a gente tem que focar realmente hoje. O que é que nós estamos trabalhando? As diretrizes curriculares. Então, todos nós temos que conhecer as diretrizes curriculares. Então, isso é um ponto. Conhecer as diretrizes curriculares. 2, se estamos em fase de adaptação do projeto pedagógico às diretrizes curriculares, todos os professores precisam ter, se não o projeto pedagógico como um todo, mas os pontos principais do projeto pedagógico. Ora, eu tenho que conhecer o objetivo do curso, eu tenho que conhecer o perfil do egresso. Né? Quem é esse profissional que eu estou formando? Às vezes o professor não sabe. Mas não sabe não é porque ele não sabe porque não foi repassado também. Né? Então, acho que são 2 pontos: conhecer as diretrizes curriculares e nesta transformação do projeto pedagógico, a participação fundamental do NDE e do próprio colegiado do curso, ou seja, do conjunto de professores que fazem parte do curso. Isso é fundamental. E aí, professor, a partir daí, assim como a gente fala dessa interação com o mercado de trabalho, eu vejo que é uma construção, obviamente, que quando você normalmente se faz as capacitações ou no final do semestre, ou início do semestre, ou no final do ano, quando você faz nesses 2 momentos, você consegue fazer as capacitações docentes, que no primeiro momento, que seja uma sequência, ou seja, algo planejado. O conhecimento das diretrizes, o conhecimento do projeto pedagógico, aí você conhecendo o projeto pedagógico, as sugestões que serão dadas para essas melhorias baseado nas diretrizes curriculares, com certeza elas virão com uma densidade maior. A partir daí, pessoal, vocês trabalharem que tipo de interação com o mercado. Está falando interação com o mercado, de que forma vou interagir? Aí entram todas essas formas que até o professor Carlos já contribuiu aqui conosco, né? Então, aí você começa para a prática, né? Como é que eu vou implementar? Eu já tenho esse conhecimento, eu tenho essa informação, a partir daí eu vou implementá-los. Ou seja, a capacitação do professor, a formação dos professores,
são formações contínuas, tá? Então, ela não pode ser estática num determinado momento, já conseguir fazer isso, não. Ela é uma formação contínua, formação continuada mesmo, com relação a essa entrega que ele vai fazer, mas para que ele possa fazer essa entrega. E aí, pessoal, capacidade técnica o professor tem, é o conhecimento que ele tem. Isso ele tem e ele busca com sempre os professores especialistas, mestres, doutores, ele já tem essa competência técnica. O que a gente vai desenvolver, então, não estou falando de conteúdo, eu estou falando de conhecer o sinalizador, que são as nossas diretrizes, eu tenho que conhecer a alma do curso, que é o projeto pedagógico, né, que é a essência do curso, é o projeto pedagógico, que eu tenho que conhecer, para que a partir daí eu possa fazer essa entrega. Então, professor, essa formação continuada, no meu entendimento, ela passa por aí. E aí vem, obviamente, depois, a forma como vocês vão interagir, a prática docente em si, se você vai trabalhar as disciplinas daquele semestre, se você vai trabalhar de forma integrada, se você vai trabalhar, por exemplo, de forma transversal de um semestre mais avançado, de que forma você pode estar interagindo. Então, eu acho que esse diálogo do curso, ele é fundamental, essa interação entre o conjunto de semestres que constam lá no projeto pedagógico do curso, né, para que todos possam entender. E outra coisa, eu já, numa instituição, nós fizemos uma dinâmica, isso senhor pediu, que cada semestre falava, aí você elegia um professor daquele primeiro semestre, ele fala para os outros 7 semestres do curso de que forma eles vão trabalhar o primeiro semestre. Um professor do segundo semestre fala os 7 semestres restantes do curso, como ele vai trabalhar aquele segundo semestre, e assim por diante. Ou seja, numa capacitação dessas, todos passam a conhecer tudo que vai acontecer no curso. Então, todos ficam sabendo. Então, são diversas dinâmicas que tem para que você possa fazer, porque uma preocupação que eu tenho, aí uma preocupação minha, é o seguinte: não tem como o coordenador do curso, o professor, não conhecer as suas diretrizes, não conhecer o projeto do curso. A competência técnica, volto a dizer, o colega professor tem. Agora, o que a gente precisa fazer é essa interação. Aí eu dei alguns exemplos aqui, professor Carlos, que já se faz em outras instituições. Excelente, excelente, professor Mal. Uma outra dúvida, eu sei que nós estamos nos aproximando quase do nosso tempo, mas temos alguns minutos ainda, temos 10 minutinhos ainda, acho que cabe espaço para mais uma pergunta, que está atrelada a 2 temas de extrema observância por parte do mercado, por parte dos discentes e até da comunidade de egressos. Nós estamos vendo no Brasil e no mundo, com o advento da tecnologia, com o advento de algumas transformações, e principalmente a transformação digital no mundo dos negócios, a gente acaba vendo a demanda por algumas competências que já estão, de certa forma, listadas nas DCNs, que são competências técnicas ou hard skills, como a gente vê, mas também a gente tem as chamadas competências comportamentais, as soft skills, que dizem muito mais a preparação estrutural do profissional. E isso ele acaba sendo relevante quando a gente vai para 2 novos terrenos, que é o terreno do empreendedorismo e da inovação. O senhor mencionou na sua apresentação taxas de fechamento de empresas constatadas por Sebrae, constatadas pelo mercado, apresentadas, na verdade, isso são estatísticas coletadas, mas a gente acaba vendo que as admin techs, por assim dizer, elas começam a ser uma constante e que o profissional sainte do curso de administração, ele já pensa em empreender, já pensa em ter a sua consultoria, em desenvolver ferramentas que apoiem a gestão, em desenvolver ferramentas que apoiem toda a cadeia de suprimentos de determinadas atividades. Isso abre um novo leque, uma nova perspectiva
para a função da administração, que ela não sai direto da academia por um ciclo de estágio, ingresso numa empresa e aí construindo a sua carreira, mas sai direto com um fervilhar de ideias transformadas numa startup, e essa startup tentando fechar gaps entre empresas existentes e academia, através de fornecimento de novos produtos e serviços. Como é que o senhor analisa a estrutura das DCNs hoje para atender esta demanda de empreendedorismo, inovação e, principalmente, para mitigar e reduzir esse gap mercado-academia? Pronto. Aí uma pergunta, eu fiquei feliz com essa pergunta, porque é uma área que eu, que eu atuo aí. Não havia nem Professor, combinado, hein, professor? pois é, não foi exatamente, fiquei feliz, eu sorri aqui, porque na realidade, professor, as diretrizes curriculares, e não só as diretrizes, eu gosto de ler, como eu falei, né, a fundamentação que deu origem às diretrizes curriculares. Quando a gente fala das diretrizes curriculares em si, digo, poxa, eu fui ver que a gente trabalhou muito isso, eu fui ver qual é a fundamentação para que a gente possa chegar, Samuel, para que a gente possa chegar nessa diretriz curricular. Ora, Airbnb, Netflix, Uber, vejam, o que é isto, né? Que empresas são essas? Que empresa como a Netflix que não tem nenhuma sala de cinema e é a maior cinema do mundo? Que empresa é essa, Uber, que não tem um carro e é a maior empresa de transporte do mundo? Que hotel é esse que não tem rede hoteleira? Vocês estão entendendo? Quer dizer, então, é esse que é o mundo que nós vivemos. Entendeu, professor? Então, esse mundo é que nós vivemos. E quando a gente fala também de... Tem um livro que depois eu vou Pirilampos no Porão, que é do xará meu, que é do Mauro Odo. Depois eu vou passar, eu tenho ele em PDF, eu vou passar para o Samuel e ele passa para os colegas aí. Ele é o Mauro Odo, ele é do Rio de Janeiro, ele é um economista que sempre está conosco lá no Ministério da Economia, né, fazendo algumas atividades no Fórum das Micro e Pequenas Empresas, e ele traz exatamente isso, que dois problemas, professor Carlos e demais colegas professores que nós temos aqui, que as empresas vivem hoje. É um problema de produtividade e de inovação, professor. Produtividade e inovação. Por que isso? Olha só, se nós formos analisar, uma micro e pequena, olha só, um trabalhador de uma micro e pequena empresa, Samuel, que desenvolve sua atividade aqui no Brasil, ele produz 10% de que um trabalhador de uma grande empresa. Repetindo, um trabalhador que atua numa micro e pequena empresa no Brasil, ele produz apenas 10% de que um trabalhador de uma grande empresa produz. Se você for lá para o Peru, esse trabalhador ele produz 6% de que uma grande empresa. Se você vier aqui para a Argentina, a micro e pequena empresa 24%. Aí, se você começa a ir para os países da OCDE, aí você vai, por exemplo, para a Alemanha, você vai para a França, um trabalhador de uma micro e pequena empresa produz 71% do que uma grande empresa produz. Então, é um problema de produtividade. Quando a gente fala em inovação, professor, isso é importante destacar, porque a inovação a gente pensa muito em grandes tecnologias, mas inovação, ela às vezes está ligada a processo, não a tecnologia. Isso para nós administradores é fundamental. Às vezes, repetindo, a inovação ela está ligada a processo. Aí eu vou dar um exemplo simples, porque como a gente trabalha muito com as micro e pequenas empresas, com políticas públicas para as micro e pequenas empresas, por exemplo, uma pessoa que vende o suco de laranja, veja, se ela for perder tempo lá, pegando aquela espremedor de fruta, espremendo a laranja, olha o tempo que ela vai perder. E é só ela, às vezes, ou mais uma outra pessoa que está vendendo ali no mercadinho. Mas se ela tiver um espremedor lá elétrico ali, ela coloca ali e já começa. Se você vende a batata frita, se você for perder tempo cortando a batata para ficar naquele formato da batata frita, olha o tempo que você perde. Ao passo que você tiver uma máquina, coloca a batata,
Ou seja, são coisas simples. Eu estou dando exemplos simples porque é isso que acontece no dia a dia. Eu estou lá na base, eu visito as empresas, eu vou nas instituições de ensino, eu vou em tudo quanto é lugar para identificar exatamente isso. Então, quando nós trabalhamos, aí eu estou dando o exemplo de que nós temos problema de produtividade e inovação. Aí você começa a entender que a produtividade tem a ver com essa relação da inovação e que tudo tem a ver com processo. Entendeu, professor? Então, na realidade, a gente precisa... Então, as diretrizes, elas trazem isso. Ela traz subjetivamente tudo isso, mas na fundamentação das diretrizes estão descritas, que foram feitas lá no Conselho Nacional de Educação, elas trazem isto à tona. Aqui nas diretrizes, elas trazem de maneira implícita, mas é fundamental isso que o senhor falou, que nós, professores, saibamos. Olha, nós vivemos na sociedade já 5.0, a internet das coisas, né? o Big Data, e por aí afora. Então, tudo isso, as grandes impressoras, hoje você tem aqui um celular que você faz tudo com o celular. Antigamente eram os grandes computadores, o senhor sabe disso, né? Antigamente, para você fazer... Eu trabalhei na aeronáutica, você tinha lá o telégrafo ainda, coisas assim que eu sou do tempo do telégrafo. Entendeu, Samuel? Então, é importante a gente trazer essa história toda, porque a gente vê o quanto o mundo evoluiu. Rapidinho, Samuel, que vai acabar, eu sei disso. Em 92, na Copa do Mundo de Barcelona, acho que 92, não tinha celular. 92 foi ontem. Agora, com essa questão, infelizmente, da pandemia, o que nós avançamos em nível de tecnologia, aquilo que nós não sabíamos, tivemos que aprender rapidamente, foi fantástico. Então, eu vejo, professor, para concluir, é que nós temos que nos apropriarmos dessas informações, desses conhecimentos, das diretrizes, do projeto pedagógico, e mais uma contribuição. O Conselho Federal de Administração, ele tem um programa que forma profissionais para as micro e pequenas empresas. Tá? E nós temos, eu coordeno lá um comitê, que é a certificação profissional. Samuel, é um tema interessante, professor Carlos e demais colegas. Certificação profissional, em que você tem um certificado, um selo de qualidade, que é uma parceria do Conselho Federal com a Fundação Getúlio Vargas, em que o profissional de administração ele faz uma prova, e essa prova o certifica, né, a ter uma habilidade na área de recursos de gestão de pessoas, de finanças, na área de marketing. Isso também é importante. E nós temos parcerias com diversas instituições de ensino que transformaram, inclusive, essa certificação profissional numa pós-graduação, mas isso eu queria deixar para um próximo momento. Magnífico, reitor, né? Que brilhante exposição feita pelo nosso ilustre convidado. Eu ainda vou me permitir fazer duas perguntas aqui, são inúmeras perguntas dos nossos participantes, mas, primeiramente, professor Mauro, eu peço permissão para fazer alguns agradecimentos ou registros de presença que estão aqui conosco, né? Da professora Fabiana Custódio, do Pedro Premoli, Francinaldo Mioski, da Regina Stefano, do conselheiro federal Tiago Estival, do professor Ieso Costa, Cassiomar, da Kênia Coutinho, da Matilde Gled, dentre outros tantos que estão participando conosco desse evento sensacional. E eu vou fazer aqui uma pergunta ao nosso ilustre palestrante, professor Mauro, que vem lá do professor Ieso Costa, ele que é lá coordenador do curso da UNE Evangélica. Ele pergunta: o senhor acredita que as instituições de ensino superior estão preparadas para colocar em prática competências tão sofisticadas como as que estão sendo elencadas nas novas DCNs, tais como ter prontidão tecnológica e pensamento computacional? Professor, qual é o nome do professor? Ieso Costa, da UNE Evangélica.
Professor Êxodo da Univangélica, parabéns pela pergunta, agradeço também. Eu quero mandar um abraço aí para o meu colega conselheiro federal, Tiago, aí, grande abraço, Tiago. Professor, eu não vejo como competências sofisticadas, não. Eu vejo como competências necessárias, como nós já conversamos aqui, no mundo em que nós vivemos. Vocês observaram alguns exemplos bem simples que eu dei, eu sou muito prático, tá? Eu sou aquele acadêmico que sou muito prático. Então, eu vejo assim, são necessárias essas competências. Porque, olha só, essas competências tecnológicas, computacionais, elas antes eram algumas prerrogativas que nós deveríamos ter. Hoje elas são necessárias, já se exige. Não tem como nós fugirmos disso. Então, eu não vejo como algo assim nem elitístico, nem tão assim. Eu acho que são necessárias, são importantes que nós tenhamos, aí adapta à sua realidade, porque, veja bem, um projeto pedagógico de um centro universitário, de uma faculdade, um projeto de uma faculdade, eles têm os seus pesos. E outra coisa que é importante destacar, quem faz o projeto pedagógico é a instituição. Então, você vai dar aquilo que você tem condições de fazer, e você vai ser avaliado por isto. Então, o que você colocar no projeto pedagógico é por aquilo que você colocou no projeto pedagógico que você será avaliado. E eu tenho certeza que se você tem uma instituição pequena ou uma instituição grande, você vai colocar a aplicação dessa diretriz de acordo com aquilo, com a sua estrutura, com aquilo que você tem. E é por isso que você vai ser avaliado, tá? Obviamente, volto a dizer, as diretrizes são sinalizadores, E o projeto pedagógico, ele vai dizer lá, eu estou cumprindo as diretrizes curriculares através dos itens X, Y, Z. Pronto. Então, eu não vejo nada como sofisticado, não. Eu vejo, professor, como necessário, como importante. Eu mostrei no início, Samuel, que nós, as instituições de ensino, desde o ano de 2009 até 2018, apenas 5%, nós não saímos dos 5%, apenas 5% das instituições brasileiras de administração tiveram o conceito 5, apenas 5%. Tá? Então, é muito pouco para aquilo que nós queremos como excelência. Ok, obrigado, professor Mauro. Bom, são tantas as perguntas aqui que eu vou me permitir pedir desculpa aos colegas. Mas depois pode, viu, professor? Eu sugiro que, se depois o senhor quiser encaminhar para a gente, mandar com e-mail, com fone, pelo WhatsApp, eu encaminho as respostas, a gente faz um bate-papo tranquilo. Como nós estamos praticamente em cima do horário, mas eu vou permitir praticamente mais 2 perguntas, professor Mauro. A professora Carla Boss, como professora, como faço para desenvolver o foco para auxiliar no desenvolvimento de competências e habilidades do aluno? Pois é, olha, o que são essas competências e essas habilidades? A competência é o saber fazer. E as habilidades é o fazer bem feito, é o saber fazer bem feito. Eu estou sendo bem direto, e é o que as diretrizes trazem também. E o que é o saber fazer, né? E nós estamos falando muito de aproveitar as experiências dos alunos, nós estamos falando muito aqui desse mundo do trabalho. Então, de acordo com a sua disciplina, professora, as metodologias elas vão ser importantes para que a senhora possa desenvolver essas habilidades e competências. Agora, olha só, nós temos a turma com 30, com 20, com 40 alunos, são pessoas, cada pessoa diferente da outra, trazendo já habilidades e competências. O que é que nós vamos ter que fazer? Aperfeiçoar, transformar esse aluno e às vezes tem aluno que tem habilidades e competências altíssimas, porque esse aluno ele já está no mundo do trabalho. Às vezes ele é o diretor de uma empresa, o gerente de uma empresa, é o supervisor. Então, por que a gente não contribui isso em sala de aula, né? Com discussões, com debates, e aí você consegue. Agora, tudo isso, pessoal, tem que ter registro para que você possa
acompanhar o desenvolvimento. Dá trabalho. Isso você não consegue do dia. Aí alguém pode estar falando, mas o professor Mauro ficar falando isso num bate-papo é fácil. Quero ver em sala de aula. É difícil em sala de aula, realmente. É difícil. Não é fácil, não. Eu não estou dizendo que é fácil. Por isso que eu digo que a formação, ela é uma formação continuada, ela é perene, ela é para a vida toda, ela não para. Então, a professora, ela vai fazer com uma turma, ela vai ver o que deu certo, o que é que deu errado, ela vai fazer com a outra turma e vai aperfeiçoando. Nós mesmos vamos desaperfeiçoando. O bate-papo que eu estou tendo aqui com vocês, já tive vários, com as perguntas que vocês estão fazendo, eu vou me aperfeiçoando cada vez mais. É assim que funciona. Ok, obrigado. E a última aqui é do professor Luciano Figueiredo. Entre os pontos de destaque das novas diretrizes está a maior independência das instituições de ensino. Como essas estão administrando essa nova ideia? Pois eu sempre digo o seguinte, o projeto pedagógico é da instituição, então há independência. Então, você pode regionalizar, é assim, eu tenho que ter o foco local sem perder a ideia do global. Então, isso também está dizendo as diretrizes curriculares, sabe? É o local, o regional e o global. Isso é fundamental. Então, essa independência que se dá para as instituições, porque as diretrizes são sinalizadores e não amarras. O projeto pedagógico é um projeto vivo. Então, é desta forma que nós temos que administrar esse projeto dinâmico, vivo, adaptado à sua realidade. Ora, se eu estou aqui em Belém do Pará, eu tenho que fazer um projeto pedagógico adaptado aqui em Belém do Pará. Mas eu não posso perder o foco regional da minha região amazônica, eu não posso perder o foco do Brasil e não posso perder o foco global. Tá? Então, ok. Obrigado, professor, por essa belíssima apresentação. Mas antes, eu quero agradecer e cumprimentar o nosso magnífico reitor, professor Carlos Trindade, por ter abrilhantado, por ter compartilhado também conosco essa primeira apresentação da 10ª edição do EPROCAD. Então, eu passo a palavra ao magnífico reitor, professor Carlos Trindade, para as suas considerações finais, já que o tempo passou rápido demais, nessa 1h30. Tão importante que é esse tema, que nós estamos trazendo à tona aqui nessa 18ª edição do CONAD. Muito obrigado, magnífico reitor. Presidente Samuel, um prazer estar com o professor Mauro Leônidas nessa palestra. Eu acho que foi enriquecedora para professores, para profissionais da administração, para alunos que estão no seu processo de formação. Sem dúvida nenhuma, o tema que nós tratamos é um tema que tende a influenciar o profissional do futuro de forma direta. Então, isso é de extrema relevância, não só para a instituição de ensino, mas para a economia e para o desenvolvimento dos estados e do país como um todo, além do desenvolvimento do ser humano e o enriquecimento da sociedade. Agradeço demais a oportunidade de ter podido estar com uma pessoa tão simpática quanto o professor Mauro, que nos expôs o tema de maneira tão brilhante. E fecho lembrando, na verdade, Guimarães Rosa, simplesmente fortalecendo o fato de que é junto dos bons que a gente fica melhor. Com certeza. Mais uma vez, muito obrigado, reitor, pela vossa honrosa presença aqui conosco nessa edição do EPROCAD. E agora o meu querido amigo, professor, administrador, Mauro Leônidas, o nosso agradecimento em nome dos conselheiros do CRA de Goiás, por ter aceito, assim, de primeiro momento, ao convite de estar conosco, brilhantando o EPROCAD. A você, Mauro, os nossos cumprimentos a todos os conselheiros federais, por esse brilhante trabalho que o sistema CFA, CRA vem desenvolvendo em prol da valorização da profissão. Muito obrigado e parabéns, parabéns, parabéns por essa linda apresentação que trouxe muito conhecimento a todos nós. Samuel, primeiro eu quero agradecer aí o convite, todas as vezes que você me convida, já participei outras vezes também, eu aceito. E eu me coloco aqui também à disposição de todos os colegas, se quiserem, eu sou muito disponível, eu gosto, isso é o
o nosso dia a dia, eu gosto disso. Eu quero te agradecer, em nome também do presidente Mauro Prois, que nos liberou para essa apresentação aqui também, tá? O convite do Conselho Regional de Administração de Goiás e a todos os seus conselheiros. E, mais uma vez, um abraço ao meu colega conselheiro federal, Tiago. Professor Carlos, o senhor não tem ideia do quanto o senhor contribuiu para a nossa apresentação, tá? Eu lhe agradeço imensamente pela sua contribuição, pelos seus questionamentos, pelas suas perguntas. Foram assim, para mim foi um aprendizado também, porque a cada momento que você está debatendo sobre um determinado assunto, as perguntas nos ajudam a crescer. E eu cresci muito nesse debate aqui com todo o grupo de Goiás, com as suas perguntas e das perguntas dos colegas professores que foram feitas pelo Samuel, pelo presidente Samuel. Então, só tenho a agradecer aqui o carinho de sempre que eu entro em contato com os colegas goianos, aí eu sou bem recebido, então eu quero agradecer e, mais uma vez, me coloco à inteira disposição para contribuir e que eu estarei à disposição assim que vocês desejarem me chamar para conversar, bater papo, talvez uma instituição ou outra, também eu me coloco à disposição, porque é isso que a gente gosta de fazer. E falar também sobre essa questão do mercado de trabalho, que é algo por isso que eu sempre trago à tona essa prática, porque o que eu faço lá no Ministério da Economia também, essa atuação no mercado de trabalho, essa atuação específica, então quero agradecer. E desculpa o tempo que eu tomei dos colegas aí também. Muito obrigado. Nós que queremos agradecer mais uma vez a presença do nosso querido palestrante, né, professor Mauro, ao nosso querido professor reitor da Unialfa, Carlos Trindade, e a todos que estão participando conosco dessa edição do EPROCAD. Eu peço a fineza assim, do intervalo técnico de 10 minutos para que a gente possa dar prosseguimento às nossas atividades desse magnífico evento, já em sua 18ª edição. É o comprometimento do CRA de Goiás na busca do debate, da discussão, do aprimoramento, da qualificação profissional desse futuro colega, né, de profissão que é os alunos, né? É a nossa preocupação do sistema CFA-CRA. Muito obrigado.